Oi, gente! Hoje a nossa aula vai ser sobre fatoração de polinômios. Hoje nós vamos aprender a fatorar polinômios. O que significa isso, né? É escrever o polinômio de uma forma simplificada, ou seja, é fazer a decomposição, né, de produtos de fatores primos ou fazer a decomposição de produtos de expressões algébricas. Essa matéria ela é muito importante, pois nós vamos utilizá-las em muitos casos, né, onde nós temos expressões algébricas no numerador ou do denominador e para que a gente resolva aquela expressão, a gente vai ter que fazer a simplificação, ou seja, a fatoração para encontrar o resultado. Hoje nós vamos ver 3 casos de fatoração. O primeiro é o fator comum em evidência. O segundo vai ser o agrupamento e reconhecimento. E o terceiro, a diferença de 2 quadrados. Então, vamos para os nossos casos? Bem, agora a gente vai ver o primeiro caso, que é o fator comum em evidência. O primeiro exemplo está aí, né? Nós temos que identificar, né, o fator comum pelo MDC, ou seja, os números, né, estão seguidos das letras, e encontrar as letras, o expoente menor. Nesse caso aqui, a gente só tem números, né? Nós não temos letras iguais, nós temos só números 4, 8 e 12, que dá para determinar o MDC. No caso, 4, 8 e 12, o MDC é 4. Agora, a gente vai colocar, então, o fator em evidência, o número 4. E aí, a gente vai abrir o parênteses. No primeiro termo, nós já eliminamos esse 4. Então, o que vai sobrar é x. No segundo termo, eu coloquei aqui para vocês que o 8 é a mesma coisa que escrever 4 vezes 2. Então, a gente já eliminou esse 4. Então, vai sobrar esse 2 e esse y. E no terceiro termo, eu coloquei que 12 é 4 vezes 3, eliminamos o 4, então vai ficar 3. No caso, número negativo, menos 3 e a letra. Nesse segundo exemplo, a gente vai observar, né, que os números são 2, 3 e 1, que está aqui, quando não tem nada é 1. Bem, o MDC entre esses 3 números é 1, então ele não vai alterar se a gente colocar ele em evidência. Aí a gente vai partir para as letras, né? A gente observa que nós temos x nos 3 termos, então o x é o fator em evidência. Então, eu vou colocar o x na frente e vou abrir o parênteses. O que sobrou aqui? 2A. O que sobrou aqui? Menos 3B. E o que sobrou aqui? Mais um C, ou seja, mais C. No terceiro exemplo, nós vamos olhar os números, né? 4, 10 e 6. Se a gente calcular o MDC entre 4, 10 e 6, nós vamos ver que é o número 2. Então, é o 2 que a gente vai colocar em evidência, né? Agora, nós vamos ver as letras, né? Eu tenho A elevado a 4, A ao quadrado e A elevado a 1. Então, o que diz o fator comum em evidência? Que nós temos que colocar o número de menor expoente. Então, a gente vai botar somente o A, que é o A elevado a 1. Observando a segunda letra, que é B, a gente vê que ela está nos 3 termos. Então, eu tenho B elevado a 3, B elevado a 2 e B elevado a 4. O menor, de expoente menor, vai ser B ao quadrado. Então, esses 3 aqui vão ficar em evidência. Então, a gente vai observar aqui, né, o que sobrou daqui. Bem, o 4 é o 2 vezes o 2. O 1, 2 já está lá. Então, o que sobra desse 4? Somente o 2. Aqui nós temos A elevado a 4. Se eu tenho um A aqui, eu tenho que diminuir uma unidade aqui do expoente. 4 menos 1, 3. Então, vai A elevado a 3.
E o b aqui é o b elevado a 3. Como eu tenho b elevado a 2, eu tenho que diminuir 2 aqui. 3 menos 2 vai dar 1. Então, vai ser b. b elevado a 1, né? No segundo, eu tenho menos 10. Eu já tirei o 2 que eu já coloquei aqui. Então, vai sobrar o 5. Então, vai ficar menos 5. Vamos olhar o a. O a é a elevado a 2. E eu já botei um a aqui na frente. Então, eu tenho que diminuir uma unidade aqui. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar somente a. E o b aqui é b elevado a 2. E o b elevado a 2 já está aqui. Ou seja, eu já coloquei isso aqui na frente. Então, eu não preciso colocar b no segundo termo. Para o terceiro, nós temos o número 6, que é o 2 vezes o 3. O 2 já está na frente e o que vai sobrar é o 3. O a é a elevado a 1. E a gente já tem aqui na frente o a elevado a 1. Então, o a gente não vai colocar. E o b elevado a 4. E o que a gente colocou já aqui na frente é o b elevado a 2. Então, vou ter que diminuir desse 4 2 unidades. 4 menos 2, 2. Então, vai ficar b elevado a 2. Tudo bem, gente? Então, esses foram os 3 exemplos, né, de fator comum e evidência. Bem, o nosso segundo caso é agrupamento, né, ou reconhecimento, né? Então, a gente vai sempre ter 4 termos, com o fator comum a 2 deles e com outro fator comum aos outros 2 termos. O que significa isso? Nós vamos ter 4 termos. Nós vamos ter que agrupar 2 desses 4 termos e encontrar o fator comum. E depois vai para os outros 2 termos que sobraram encontrar o fator comum. Então, primeira coisa é a gente identificar os 2 termos que têm fatores em comum. Nesse primeiro exemplo, a gente verifica que o primeiro e o segundo termo eu tenho em evidência a letra X. Então, eu posso fazer o agrupamento aqui e colocar o X em evidência. Além do X, nós temos os números 2 e 4. E o MDC entre 2 e 4 é 2, tá? Então, vou botar aqui. MDC é 2. Então, como é que vai ficar aqui? O 2 vai ser colocado em evidência e a letra que vai ser em evidência é o X. E aí, a gente vai abrir o parênteses. Bem, se eu tirei 2 daqui e X daqui, o que sobrou? A. Então, aqui vai ser A. No segundo termo, nós podemos observar que o 4 é 2 vezes 2. Se a gente já colocou um 2 na frente, o que vai sobrar desse menos 4 vai ser esse menos 2. Então, vai ser menos 2. E o que sobrou de letra vai ser somente o B, porque o X já está aqui na frente. Então, ficou em evidência, né? 2x e dentro do parênteses, A menos 2B. Vamos para os outros 2 termos. A gente identifica aqui, né, que nós temos 3 e 6. O MDC entre 3 e 6 é 3. Vou colocar aqui. Então, a gente já sabe que o que vai ficar em evidência é o número 3. E a letra que nós temos em comum é o Y. Então, vai ser o 3 e o Y. Como o 3 aqui é negativo, nós vamos botar menos 3Y. E aí, a gente vai verificar, né? Eu já coloquei o menos 3 e o Y. O que sobrou? Somente o A. 6 é 3 vezes 2. Se eu já coloquei o 3, vai sobrar o 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. E o Y já foi, vou colocar o B. Agora, que sinal vai ficar aqui? Positivo ou negativo? Bem, se aqui na frente nós temos menos 3y e o último termo é mais 6by,
Aqui, esse resultado aqui tem que ser um número positivo. Então, aqui a gente vai ter que botar negativo. Então, vamos observar aqui, olha. Menos 3y vezes a vai dar menos 3ya, que é esse caso aqui. E menos 3y vezes menos 2b. Menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 6yb. 6yb. Ok, gente? Então, de 4 termos, nós reduzimos eles em 2 termos. O primeiro e o segundo. Só que a gente verifica aqui, né, que isso que está multiplicando aqui o primeiro termo é igual a esse aqui que está multiplicando o segundo termo. Então, a gente pode pegar esses termos que estão aqui na frente e agrupar também. Então, como é que vai ficar? 2x menos 3y vezes... Agora, eu vou repetir os termos que estão sendo repetidos. E aí está a resposta. No nosso segundo exemplo, nós vamos verificar esses dois aqui, termos, e vamos colocar o fator em evidência. O que a gente tem aqui repetindo? O x no primeiro termo e o x no segundo. Esse x está ao cubo, esse x está elevado a 1. Então, o que eu vou colocar é aquela letra que tem o menor expoente, então vai ser x. Os números, né, os coeficientes, aqui é 1 e aqui é 2. MDC entre 1 e 2 vai ser 1, então ele não vai alterar. Então, a única coisa que a gente vai colocar em evidência é a letra, então vai ficar x. E aí, a gente vai ver o que sobrou. Se aqui é x ao cubo e aqui é x elevado a 1, tem que tirar uma unidade daqui, então vai ficar x ao quadrado. Bem, eu eliminei esse x aqui, então o que sobrou? 2b. Nesses dois daqui, a gente verifica que os coeficientes são menos 3 e menos 6. E aí, o que a gente vai ter que fazer? O MDC. O MDC vai ser 3. Então, o número que vai ficar em evidência é o 3. Como os dois são negativos, nós vamos botar menos 3. Qual é o outro fator que está em evidência? A letra A, né? Tem A no primeiro e A no segundo, então a gente também vai colocar em evidência. E aí a gente vai verificar. Eu já coloquei o menos 3 e o A. O que sobrou desse primeiro termo? X ao quadrado. E eu já coloquei o menos 3 desse 6 e esse A aqui. Se eu coloquei o menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, eu tenho que colocar o número 2, positivo. O A já foi, então, o que vai sobrar é o B. Então, nós reduzimos 4 termos em 2 e a gente verificou que esse termo é igual a esse termo. Então, a gente pode agrupar esses dois termos que estão na frente. Então, como é que vai ficar? X menos 3a vezes x ao quadrado mais 2b. Note que a gente só pode juntar esse com esse quando o segundo termo for igual. Tudo bem, gente? O nosso terceiro exemplo, nós vamos identificar, né, as letras que estão em comum. Bem, analisando esse com esse, a gente observa que nós não temos nenhuma letra em comum, somente o número. Então, não vai ter como colocar letra em evidência. Quando a gente vai para o terceiro, a gente observa que esse terceiro tem uma letra em comum com o primeiro. E quando a gente vai para o quarto termo, a gente observa que nós temos uma letra em comum com o segundo termo. Então, aqui é como se fosse os termos estão misturados e aí a gente vai ter que identificar os pares de termos que nós vamos ter que fazer o agrupamento. Nem sempre vai vir na mesma ordem, como a gente viu até agora. Então, eu vou ter que juntar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Ou seja, a gente vai ter que fazer isso aqui. 2AC
com 4AD e menos 2BD com menos BC. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar esses dois termos aqui, né? A gente já observou que nós temos o número 2 e o 4. O MDC entre 2 e 4 é 2. Então, a gente vai colocar o 2 em evidência. E a letra que está em comum é o A. Então, eu vou botar o A aqui. E aí, a gente vai ver o que sobrou daqui. Se eu coloquei o 2 e o A, sobrou o C. E se eu coloquei o 2, né, vai sobrar um 2 aqui, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai sobrar 2 e o D, que o A já está lá. Então, vai ficar C mais 2D. Nos dois últimos, a gente vê que nós temos menos 2 e menos 1. O MDC entre menos 2 e menos 1 vai ser 1, que não vai alterar. Então, o que a gente tem que verificar são as letras que estão em comum. Então, B. B está em comum nos dois termos. Então, o que eu vou colocar em evidência é o B. Como os dois são negativos, eu vou botar menos B. E aí, eu vou ver o que sobrou, né, desse aqui. Sobrou o 2 e o D, porque o B já foi e o negativo já foi. 2D, e aqui já foi o menos B. Então, o que sobrou? C. E aí, o que a gente verifica, né? Que nessa multiplicação, né, o segundo termo é igual ao segundo termo do outro. Então, a gente pode pegar esses termos e agrupar também. E aí, como vai ficar? 2A menos B multiplicado por C mais 2D. Note, aqui é C mais 2D e aqui é 2D mais C. Altera alguma coisa? Não. Eu posso escrever isso aqui como C mais 2D. A ordem não vai importar, tá? Eu escolhi C mais 2D. Você poderia colocar 2D mais C. Enfim, ficaria a mesma coisa. Então, essa aqui é a resposta. Bem, nós vamos para o nosso terceiro caso. E o terceiro caso é a diferença de dois quadrados. Como a gente faz? A gente vai fatorar num produto a soma pela diferença das bases dos quadrados. Então, nós vamos ter que encontrar uma multiplicação de dois termos, onde o primeiro vai ser a soma das bases e o segundo a diferença das bases. Note que essa diferença aqui, os termos estão ao quadrado. E quando a gente faz a fatoração, os termos não vão estar mais ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é esse aqui. A ao quadrado menos 4. Como a gente pode escrever a ao quadrado menos 4? Eu posso escrever a ao quadrado menos 2a ao quadrado, né? Porque 4 é 2 ao quadrado. Bem, então, nós temos uma diferença, né, de dois quadrados. Então, a gente vai aplicar isso aqui. Então, vai ficar A mais 2 e A menos 2. Sempre que você tiver dúvida se é diferença de dois quadrados, e a gente tiver número, né, letra e número, você tenta colocar esse número, né, na forma de expoente 2. E assim, se você conseguir, nós vamos ter, então, a diferença dos dois quadrados. Na letra B, a gente observa também que eu tenho um 36 menos B ao quadrado. Então, a gente vai ter que colocar isso aqui, né, em potência de expoente 2. O 36 é quem? É o 6 ao quadrado. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, aqui nós temos a diferença de dois quadrados. Então, basta você pegar o primeiro, somar com o segundo e multiplicar pelo primeiro menos o segundo. Lembrando que tem que tirar o quadrado. No nosso terceiro exemplo, nós temos C elevado a 6 menos 25. Bem, existe uma propriedade de potência, né,
que quando a gente tem uma potência elevada a um expoente, a gente pode fazer a multiplicação desses expoentes. Então, eu posso escrever o c elevado a 6 dessa forma aqui. C elevado a 3 elevado a 2. Porque esses dois expoentes aqui, eles serão sempre multiplicados. Então, quando você encontrar, né, uma diferença, né, que você sabe que um é ao quadrado e o outro não está ao quadrado, está maior, mas que você pode transformar ele ao quadrado, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Então, ó, c elevado a 3 elevado a 2 é a mesma coisa que eu escrever c elevado a 6, porque 3 vezes 2 dá 6, tá? E aí, a gente tem, né, esse número ao quadrado e esse número ao quadrado. Então, eu vou pegar ele e fazer a soma e a diferença. Então, agora é c ao cubo mais 5 vezes c ao cubo menos 5. Note que eu tirei o quadrado das bases. Somente o quadrado. O que que sobrou aqui quando eu tirei quadrado? C ao cubo. O que que sobrou aqui quando eu tirei quadrado? 5. Ok? Nosso quarto exemplo, a gente tem x elevado a 8 menos 1 sobre 16. Esse x elevado a 8 dá para transformar num número elevado ao quadrado? E esse 16 dá para elevar ao quadrado? Sim. Olha como é que vai ficar. Se eu escrever x elevado a 4 elevado a 2, quando a gente fizer essa multiplicação 4 vezes 2 aqui, ó, vai dar 8. Então, a gente pode transformar esse x elevado a 8 em x elevado a 4 elevado a 2. E esse 16 eu posso transformar em 4 ao quadrado. Bem, existe uma propriedade, né? Quando o numerador é 1 e o denominador está na forma de potência ao quadrado, eu posso transformar essa fração toda ao quadrado. E aí, vai ficar dessa forma aqui. Então, como é que vai ficar a diferença desses dois quadrados? Ou seja, x elevado a 4 e 1 quarto. X elevado a 4 mais 1 quarto vezes x elevado a 4 menos 1 quarto. Essa aqui é a resposta da diferença desses dois quadrados. Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, tirado as suas dúvidas de fatoração. Essa aula é a primeira aula de fatoração, nós vamos ter a segunda aula que fala de outros casos de fatoração de polinômios. Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.